10 fatos históricos que a escola nunca ensinou. Quando pensamos em história, lembramos de reis, guerras e datas. Mas a verdadeira história está nas sombras, nos bastidores dos livros, nas decisões silenciosas, nas verdades escondidas a 7 chaves. A escola te ensinou muita coisa, mas hoje você vai descobrir 10 fatos históricos que ela nunca te contou. E quando terminar esse vídeo vai entender o porquê. Fato 1. O imperador de 5 anos. Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 5 anos de idade. Enquanto a infância da maioria das crianças era feita de brincadeiras, a dele foi marcada por pressão, política e silêncio. Durante anos, o Brasil foi comandado por regentes, esperando o menino crescer para se tornar imperador. Sua educação foi rígida, supervisionada por intelectuais e militares. Não havia margem para erros. O destino do país estava sobre os ombros de uma criança. E mesmo tão novo, Pedro demonstrava inteligência incomum. Lia fluentemente aos 8 anos, falava vários idiomas e era cercado por professores de elite. Sua coroação precoce foi uma jogada para estabilizar o império, mas a solidão e o peso da responsabilidade deixaram marcas profundas. Fato 2. A independência foi comprada. Ao contrário do que mostram os livros didáticos, a independência do Brasil não foi conquistada com espadas, mas com dinheiro. Pagamos 2 milhões de libras esterlinas a Portugal com dinheiro emprestado da Inglaterra. Começamos como nação já endividados. Essa dívida nos prendeu por décadas à influência britânica, moldando decisões políticas e econômicas. A independência não foi um rompimento, foi uma negociação cara e silenciosa. Enquanto o povo celebrava o grito do Ipiranga, nos bastidores, diplomatas garantiam que a separação não afetaria os interesses europeus. A dívida, renegociada diversas vezes, comprometeu orçamentos e limitou o crescimento econômico. Fato 3. Os Estados Unidos quase invadiram o Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um plano: invadir o Nordeste brasileiro caso nos aliássemos ao eixo. Não era questão de diplomacia, era estratégia. Proteger seus interesses no Atlântico Sul e na borracha da Amazônia. O plano se chamava Pot of Gold. Apesar de nunca executado, revelou a importância estratégica do Brasil no conflito mundial. Documentos mostram que tropas estavam posicionadas em bases caribenhas, prontas para desembarcar. A pressão dos Estados Unidos foi decisiva para Getúlio Vargas se alinhar aos aliados. Em troca, recebemos apoio econômico e militar, mas a ameaça de invasão nunca saiu da mesa. Fato 4. A Igreja e a escravidão. Em 1452, a Igreja emitiu a Bula Dum Diversas, que autorizava a escravização de não-cristãos. Durante séculos, a religião serviu como base para justificar a escravidão africana. Padres abençoavam navios negreiros antes de partirem. Somente no século XIX passou a condenar publicamente essa prática. Mas os efeitos dessa aliança entre fé e exploração ainda ecoam até hoje. Durante o tráfico atlântico era comum que igrejas locais recebessem parte dos lucros do comércio de escravos. Muitos missionários defendiam a catequese dos negros, mas só após sua submissão forçada. A mudança de postura só veio quando a escravidão já estava em declínio econômico. Fato 5. Guerra do Paraguai. O Paraguai crescia em ritmo acelerado. Com indústrias próprias, ferrovias e independência econômica, virou alvo dos interesses ingleses. Brasil, Argentina e Uruguai uniram forças e o destruíram. Resultado: quase 70% da população paraguaia foi dizimada. A guerra foi longa, brutal e apagada dos livros por conveniência. O país ficou devastado. Homens escassos, economia destruída, território perdido. Algumas cidades levaram décadas para se recuperar. Documentos sugerem que interesses estrangeiros financiaram os aliados para enfraquecer o modelo paraguaio. Uma das guerras mais cruéis da América do Sul virou nota de rodapé.
Fato 6. Revolta da vacina. Em 1904, o governo brasileiro obrigava vacinações forçadas, invadindo casas e usando da força sem explicação. A população se revoltou contra o autoritarismo, não contra a ciência. Foi um conflito entre o povo pobre e um Estado que falava difícil e agia sem diálogo. A revolta foi duramente reprimida, mas deixou lições sobre comunicação e respeito. Na época, as campanhas não eram educativas, eram impositivas. Agentes públicos entravam nas casas, contornando qualquer resistência. Sem entender o que era a vacina, muitos viam aquilo como uma ameaça à vida e à cultura. Foi um dos primeiros grandes conflitos urbanos da história brasileira. Fato 7. Povos isolados da Amazônia. Ainda hoje, existem mais de 20 povos vivendo completamente isolados na floresta amazônica. Sem contato com a civilização, sem eletricidade, sem estradas. Vivem como viviam há 1000 anos. Protegidos por leis e monitorados à distância, representam a resistência de culturas ancestrais. São a prova viva de que nem toda a humanidade seguiu o mesmo caminho. Muitas dessas tribos são protegidas por barreiras legais e patrulhas da FUNAI. A presença de forasteiros pode levar doenças fatais, já que seus organismos não têm defesas contra vírus comuns. O desafio é equilibrar proteção e respeito, sem repetir erros históricos de colonização. Fato 8. A descoberta encenação. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Cabral só chegou ao Brasil em 1500. Coincidência? Muitos historiadores acham que os portugueses já sabiam da existência do território. Mapas antigos indicam que o litoral brasileiro já era conhecido. A chegada oficial teria sido apenas uma encenação diplomática, cuidadosamente encenada para garantir posse legal. Navegadores espanhóis e bascos possivelmente já exploravam a costa antes. Mas revelar isso causaria disputas internacionais. Assim, a descoberta foi teatralizada. Bandeiras fincadas, discursos e missas. O verdadeiro marco estava nos tratados e nas rotas comerciais que já existiam. Fato 9. O Brasil quase teve um rei inglês. Dom Pedro I cogitou entregar a coroa brasileira ao príncipe Leopoldo da Saxônia. Por pouco, o Brasil não se tornou uma monarquia sob influência britânica. A proposta não avançou, mas revela como alianças políticas moldaram decisões cruciais. Poder, soberania e identidade nacional estiveram por um fio. Leopoldo era cunhado do rei britânico e tinha apoio da coroa inglesa. A ideia era garantir estabilidade com um monarca europeu experiente, mas a resistência interna e a instabilidade política fizeram a proposta esfriar. Fato 10. Capital fora do Brasil. Durante as guerras napoleônicas, a capital do Império Português foi transferida para a Ilha Terceira, nos Açores. Mais tarde, veio ao Rio de Janeiro. Foi a única vez na história em que um império europeu operou fora da Europa. O Brasil se tornou o centro do mundo lusitano. Essa mudança moldou a infraestrutura, a política e até a cultura brasileira. Palácios, bibliotecas, instituições e ruas inteiras foram criadas para atender à corte. A presença da família real impulsionou o comércio, as artes e a diplomacia. O Rio de Janeiro virou um centro de poder global, e nunca mais foi o mesmo. Esses fatos não estão escondidos porque são mentira, estão escondidos porque incomodam. A história real é cheia de nuances, interesses e contradições. Quem conhece o passado entende melhor o presente e sabe como mudar o futuro. Se você aprendeu algo novo aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses fatos te chocou mais? Não esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. A escola ensina datas, mas a verdade você precisa buscar. Forte abraço e até o próximo vídeo.